Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam todos e todas muito bem-vindos. No quarto episódio da primeira temporada, mergulharemos no fascinante universo dos consumidores, explorando suas escolhas e comportamentos a partir do olhar da cultura e consumo. Em um mundo cada vez mais diversificado, os consumidores se apresentam como um mosaico de demografias, interesses e valores, desafiando as tradicionais abordagens de marketing. Analisaremos como a cultura desempenha um papel crucial na formação da identidade do consumidor, moldando suas preferências e decisões. Além disso, conversaremos como a influência da tecnologia se entrelaça nesse cenário, transformando a maneira como as pessoas interagem com marcas e produtos. Prepare-se para uma jornada intrigante pelos intrincados caminhos que ligam os consumidores à cultura, identidade e inovação tecnológica. Esse episódio é roteirizado e apresentado por Lair Silva e Melissa Esperandil. A gravação desse episódio está sendo realizada nos estúdios da Rádio Em. Vem com a gente! Oi, Melissa, tudo bom? Oiê, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Quer falar de onde a gente está gravando? Bom, estamos gravando esse episódio, o quarto episódio da nossa primeira temporada, diretamente do estúdios da Rádio da UEM, que neste momento passa a ser a nossa apoiadora, né, a partir de agora. Estamos muito felizes com essa parceria. E estou me sentindo muito honrada e privilegiada, não só por estar aqui no estúdio, né, mas por estreitar essa relação com a universidade e as maneiras que isso tem de chegar para a sociedade também, que afinal de contas é o grande objetivo do podcast. Então a gente está se sentindo em casa mesmo, né? É isso aí. Porque é onde a gente de fato está. Para a gente começar o nosso bate-papo hoje, vamos falar sobre o quê? Qual que é o tema de hoje? Consumidores. Sobre consumidores. Então, vamos iniciar esse bate-bola aqui de hoje falando, afinal, quem são esses consumidores, né? Então, a gente, quando imagina nos consumidores, a gente pensa que essa figura ela é muito plural. Então, ela tem diferença e é passada pela demografia, né? Pelos interesses desse consumidor, pela identidade do consumidor, pela cultura, pela tecnologia. Tudo isso afeta a forma como nós consumimos e, né, o consumidor vai consumir. Mas, afinal, como surge esse consumidor? A partir de que momento ele surge, né? Como é que se dá essa gênese do consumidor? A gente conversou um pouquinho lá no primeiro episódio dessa temporada sobre o surgimento da sociedade de consumo. E a gente viu que essa sociedade de consumo, ela inicia ali no Renascimento e até hoje ela continua se desenvolvendo. E ela emergiu gradualmente com as mudanças que aconteceram. Então a gente teve fenômenos sociais que foram amplos, né? E como a urbanização, as indústrias, né, que foram criando, as relações entre os sexos que foram mudando, essa mobilidade social também veio acontecendo. E da mesma forma que essas transformações aconteceram na sociedade de consumo, e essas transformações, claro, não foram lineares, vieram tendo transformações no que diz respeito a essa figura de quem comprava, né, que vai ser a figura do consumidor, como a gente conhece hoje. Porém, uma coisa importante de dizer é que essa figura ela não está pronta, ela não está posta. Então, o que a gente conhece como consumidor hoje, que é esse ser desejante, esse ser que tem necessidades, que tem múltiplos desejos, ela não tem uma data de nascimento, né? Não teve um dia que nasceu o consumidor. Esse consumidor, ele veio se transformando, é um processo e continua aí mutando, né? Em muitas diferenças, enfim, evoluindo, assim, uma certa evolução ou uma modificação da figura. Quem diz isso, além de nós, é a Sassatelli, a Roberta Sassatelli, que é uma referência que a gente já utilizou em episódios anteriores. A Sassatelli é praticamente a nossa Bíblia, né? O que nos guia nessa primeira temporada, isso. Pelo menos. E a gente tem que entender, assim, que o consumo, ele não é um ato instintivo, né? A gente consome a partir de alguns fatores. Então, somos consumidores a partir de fatores demográficos, gênero, renda, localização geográfica. Então,
a gente vai dar um exemplo aqui, a gente vai falar das redes sociais, né? E a gente tem até uma lenda, uma coisa que Facebook é uma rede social de tiozão, né? Isso não é de todo mentira. Não é. Né? Não é de toda mentira. Porque a gente tem a Capterra, ela fez uma pesquisa sobre usuários de redes sociais e ela constatou as seguintes informações. Que a geração Z, aqueles nascidos a partir de 96, utilizam o TikTok, né? Para 22% dos respondentes que fazem parte do grupo da geração Z, o TikTok é a rede social preferida. Então a gente pode falar que o TikTok é uma rede aí mais jovem. Já a geração Y, ou os millennials, aqueles, né, de 1978 a 95, quando se trata em plataforma de vídeo, o Snapchat é o mais utilizado, por 57% dos entrevistados. Então, você vê que eles não migraram tanto para o TikTok, né, ainda. A geração X, que são os nascidos entre 65 e 77, utilizam primeiramente o Facebook, sendo a rede preferida de 22% dos respondentes, né? Então, é um número bastante alto, dada todas as redes sociais. E os baby boomers, aqueles que nasceram, né, de 1946 a 1964, estão entre preferências Facebook e WhatsApp, com 13% e 12%, respectivamente. Então, claramente aí a gente consegue ver que o consumo depende também, entre os fatores, da idade. Além da idade, a gente também poderia citar fatores como gênero, como renda, né, como localização geográfica. Quando a gente fala de gênero, ele desempenha um papel significativo, uma vez que existe uma expectativa cultural, social, de como homens e mulheres compram, de como homens e mulheres, né, se comportam. A gente tem algumas iniciativas empresariais e algumas marcas lançando moda a gênero, por exemplo. A gente teve no Enampad em São Paulo em outubro e a gente assistiu a apresentação de trabalho sobre isso, né, sobre moda a gênero. A gente achou o @ de duas empresas bem legais, que é a Dendezeiro e a Norequal. Depois a gente deixa na descrição para vocês do episódio. E por mais que eles tenham uma proposta de fazer essa moda a gênero, né? Certamente, enquanto empreendedores, eles também têm dificuldades, né? Seja nessa comunicação, na modelagem, né? Às vezes da peça, no marketing que isso é feito. Então, o gênero é uma variável que impacta, né? Na forma como esse consumidor vai consumir. A gente também tem a renda, né? Como eu falei, a renda, ela não vai ditar apenas o poder de compra desse consumidor, mas também o estilo de vida que esse consumidor vai ter. É bem interessante porque às vezes na sala de aula, na graduação, é bem comum os jovens imaginarem que todo mundo, eles falam assim, professor, hoje em dia todo mundo tem celular. Todo mundo tem internet, só que todo mundo, de fato, é muita gente, principalmente em um país com essas diferenças e com essas desigualdades, na verdade, social e econômica que a gente vive, né? Então, a gente não pode colocar isso como posto e imaginar que todas as pessoas têm acesso. Grande parte da nossa população sequer tem acesso a saneamento básico, Exatamente. Rede de esgoto, né? Então, a gente não pode pensar isso como pronto. A localização geográfica é uma das dimensões que eu mais acho legal, assim, de estudar, né? Mais que sendo nordestina, né? Eu me identifico muito, porque muitos produtos que a gente consome a partir dessa identificação. Então, até tem aquela rixa, né, de é bolacha ou é biscoito? Exato, entre né? Rio e São Paulo ali, né? O mingau de milho, que a gente chama no Maranhão, é chamado aqui no sul do país de canjica. E na Paraíba de mungunzá, então também os consumidores dão nomes diferentes, às vezes, para o mesmo produto. E a gente entender como tudo isso se entrelaça, a gente já falou aí de idade, de renda, de gênero, de localização geográfica, é a maneira que a gente faz para entender mais esse consumidor e que as marcas fazem também, né? Para entender o seu público-alvo, enfim. E eu acho que algo importante de entender é que esse consumo, ele não é apenas individual. Que eu acho que é o momento que a gente começa a falar que consumidor, ele também tem uma identidade que é
coletiva. Sim, e assim, né, a questão da coletividade permeia muito a questão da identidade. A gente acaba consumindo de uma maneira coletiva e aí, né, tentando buscar aí uma identidade. Então, se a gente for falar, por exemplo, dos grupos, né, tipo Clube do Livro, grupo de corrida, grupo do cinema, enfim, são vários tipos de comunidade que se você faz parte, né, você faz parte de um Clube do Livro, eu também já fiz parte de grupos de corrida, então a gente entende que participar desses grupos moldam as nossas formas de como a gente consome, do que a gente consome. E daí, né, como sempre a gente gosta, né, nesse podcast de dar exemplos, a gente vai falar da cultura geek, da comunidade geek, que é uma comunidade fortíssima, né? É uma comunidade fortíssima. Se você esses dias, você comentou comigo na hora do almoço sobre você foi dar aula com uma camiseta de um anime. Foi One Piece. Eu ganhei uma vez uma camiseta do Naruto também. Aí no meio da rua as pessoas shiparam, né? E falam, olha, né? Eu também gosto de Naruto. Então é uma identificação muito forte. E a gente tem aqui, teve, né? Foi, né? A gente final de semana passada, né? No início de final de novembro, início de dezembro, o CCXP, que é o Comic Con Experience, que é um evento totalmente voltado para a galera que gosta da cultura pop. Então, o evento, primeiro assim, são 300 mil pessoas ao mesmo tempo, ele começa muito cedo, é muita gente, são inúmeras atrações, desde lançamento de livro, de filme, de série, de, né, inúmeros produtos lá para você comprar que tem a ver com esse universo. E a minha coisa favorita desse universo são os cosplay, que eu acho eles sensacionais. Então, isso ajuda, né, o consumidor a construir sua própria identidade. E aí, falando ainda sobre essa questão da construção da identidade coletiva, tem um artigo muito bacana, escrito pela Susanna Larson, em 2013, intitulado I Bang My Head, Therefore I Am, Constructing Individual and Social Authenticity in the Heavy Metal Subculture. Que o que ela fala, né? Ela explora o universo do heavy metal e como, né, aspectos simbólicos dos fãs de heavy metal construem a identidade deles, seja individual que coletiva. E uma coisa mais interessante ainda, como dentro dessa comunidade existem aspectos que você precisa ter ou não ter para ser considerado realmente um autêntico fã de heavy metal. É um artigo muito legal, bacana. Muito legal. Além disso, além desse artigo, né, tem um outro artigo que vai falar dessa construção coletiva da identidade, que é o artigo que vai falar sobre o grupo de Harley Davidson, né, que é uma marca muito conhecida aqui no Brasil. Então, tem vários postos de parada, inclusive, que a gente olha aqueles adesivos que vai sinalizar que aquelas pessoas passaram por ali. O artigo se chama Subcultures of Consumption, an Ethnography of the New Bikers, que é do Schouten e do McAlexander. Então eles vão falar um pouquinho de como essas estruturas e esses comportamentos desse grupo de consumo, eles se unem para ir formando tanto o grupo quanto o indivíduo, né? Então isso é totalmente permeado pelo aspecto do consumo. É o consumo em si construindo essas identidades. Olha só que interessante. E a gente teria outros exemplos, né? Se a gente quisesse dar, foi aniversário do Luiz Antônio esses dias e ele pediu cartinhas Pokémon. Então existe toda uma comunidade também de colecionadores de cartinhas Pokémon, assim, ao redor do mundo. A literatura já traz muitos exemplos desses colecionadores. A Apple, a gente já falou em alguns outros, né, episódios sobre a Apple também. O Saab, que é um carro muito utilizado ali na Escandinávia. Então tem uma comunidade forte que consome esse carro. Então, nessa sociedade que a gente vive, que é mutável, que recebe muita informação, que está antenado em tudo, essa microcultura e esses subgrupos, eles vão importar bastante,
né? Então a gente não consome do mesmo jeito que uma andorinha só não faz verão, uma andorinha só não faz consumo. É interessante como a gente vem buscando esses bandos, né? Só lembrando para vocês que todas essas referências que a gente vai dando, elas estão na descrição do episódio, então vocês podem acessar lá para ver. É engraçado, né? Assim, a Harley Davidson é um exemplo muito emblemático, porque a gente também daí podia, não é o caso desse episódio, mas a gente podia falar de marca e identidade, porque muito. A Harley Davidson, as pessoas tatuam HD na pele, né? É uma coisa, se você for olhar, né, ultrapassa uma questão da marca, né? É um modo de vida mesmo. Inclusive tem gente que não tem a moto, mas que se considera harleiro. Exatamente. Né? Que consome outros itens, a jaqueta, exato, e que segue as redes, faz parte da comunidade mesmo sem ter uma moto. Uma outra questão, né, da questão do coletivo, a gente precisa falar, como a gente está falando de cultura e consumo, de apropriação cultural. E a gente vai trazer, né, um exemplo negativo, que na nossa opinião foi negativo, que foi uma parceria de uma marca de roupas baiana, Meninos Rei, e da Arezzo, quando eles, né, ambos fazem uma coleção, um collab, uma coleção colaborativa, e que eles exaltavam as mulheres africanas, tanto, né, nos designs das roupas, quanto nas estampas, enfim. E aí a modelo, né, da campanha foi a Jade Picon. Ficou um pouco estranho, né? Porque foi uma apropriação cultural, mas como assim? E esse é um caso que me faz pensar, gente, não é possível. Duas empresas que ninguém do marketing pensou, isso aí não vai dar bom, isso aí não vai pegar bem, né? Realmente não pegou. E aí a gente traz um artigo, né, saindo do forno, que foi publicado em 2023. São vários autores também, chamado Culture for Sale, Unpacking Consumer Perceptions of Cultural Appropriation. E é muito bacana, porque legal. Essa questão da apropriação cultural, a gente não sabe a medida, né? Então esses autores, eles fazem exatamente isso, eles criam uma escala, né, numérica para apropriação cultural, e aí trabalham, né, o que é apropriado e o que não é, de acordo com essas características, essas identificações dentro dessa escala. E aí eles também, né, buscam alguns entendimentos do que os consumidores, qual é a percepção dos consumidores sobre essa questão de apropriação cultural. Eu acho que trazer essa discussão de apropriação cultural aqui, né, para a mesa, porque é isso, cultura e consumo também é isso, a gente discutir essas relações que vão permear os próprios consumidores. Uma coisa que eu acredito ser bem legal da gente trocar uma ideia é sobre a questão da influência da cultura, já que o nosso podcast é sobre cultura e consumo, no comportamento do consumidor. Então, é inegável que os valores culturais vão moldar as escolhas do consumo, né? Então, isso vai acontecer e a gente só precisa pensar de que forma, de fato, isso acontece. Então, uma das formas que isso acontece é através do ajuntamento dessa identidade cultural com uma expressão pessoal. Então, muitos produtos, eles vão acabar ressoando, chegando no consumidor através dessa identidade cultural que o consumidor possui, né? Que ele carrega, a história de vida dele, enfim. Hoje de manhã, antes de vir para cá, a gente comeu um pastel aqui na feira em Maringá, e a Melissa pediu sodinha. E eu disse, Melissa, nunca tinha experimentado essa sodinha. Uma sodinha Ouro Verde. Ouro Verde. Produzida aqui em Paranavaí, na região. E a Melissa falou assim, nossa, isso aqui é sagrado, assim, desde sempre aqui em Maringá. Com certeza, gente. Pastel e sodinha. Pastel de queijo, no meu caso. Pastel e sodinha. Então, isso tem uma identificação com a história de vida dela, né, com a cultura. Também trago para vocês um exemplo muito legal que acontece na região norte do Brasil, no Amazonas, no Festival de Parintins, muito conhecido, né? No festival existe uma rivalidade enorme entre os bois Caprichoso e Garantido. O Caprichoso é azul, as indumentárias e as cores. O Garantido é vermelho, né? E assim, azul e vermelho não se misturam.
Então a Coca-Cola lançou uma latinha com um rótulo azul, né, destinada aos fãs e, né, a comunidade ali que compõe o Boi Caprichoso. Então é muito interessante ver como o consumo ele está permeado também por essa nossa identidade que é cultural. E é bem, assim, isso é interessante das marcas, né, que elas fazem isso porque elas sabem que, né, que aquele que é da cor azul, ele não vai consumir a Coca-Cola porque é vermelha, jamais, né? Isso. Eu morei em Roma e eu morei em cima de um bar e ele era romanista. Então ele tinha o time de futebol, ele torcia pra Roma, então ele tinha as cores do Roma ali porque ele não queria ninguém que torcesse pro Lazio indo no bar dele. E as pessoas realmente fazem isso, né? Uma outra questão também, né, que molda as nossas escolhas de consumo é o prestígio e status, porque a gente às vezes escolhe produtos, serviços, localização de acordo com, né, com esse status que isso pode nos acarretar. A gente tem uma postagem muito interessante nas nossas redes sociais sobre um estudo feito por colegas brasileiros do Rio de Janeiro. Eles analisaram o consumo de bolsas falsas da Louis Vuitton. E isso me chamou muita atenção. Uma das falas, né, que eu li dentro desse artigo foi que as mulheres que consomem essa bolsa, que compram a bolsa falsa, elas falam assim, a minha Louis Vuitton. Não importa que é falsa, é a Louis Vuitton. Pra ela é dela, original. Pra ela é como se fosse a original, né? Então, a gente tem lá na nossa página um resumão, assim, do Instagram, né? Um resumão desse artigo, é muito interessante. E outra coisa, a religião. A religião também é muito importante, molda as nossas escolhas de consumo como consumidores, né? Então a gente também traz aqui a questão da moda evangélica. Então existe toda uma gama de produtos voltado para esse público, que sejam, né, roupas, influencers e até aplicativo de namoro. E a gente também traz um artigo que fala sobre isso, um artigo publicado por várias autoras em 2021, e elas fazem uma etnografia, que é um estudo bem aprofundado nas redes sociais, sobre 10 influencers identificadas como evangélicas, e aí quais são os modelos de consumo dela, né, desde as vestimentas até a localização. Eles analisam um pouco mais com uma profundidade a questão do mundano e do sagrado, que elas também, né, misturam isso. Então é muito interessante também. É interessante você falar, né, da questão religiosa. Também tem aqueles cortes de carne, né, que são consumidos por comunidades que são islâmicas né, então pelos judeus também tem algumas preparações. E então a religião também é um fator assim que afeta diversas facetas aí do consumo. Também lembrei, enquanto você falava, Melissa, das tradições familiares da gente. Elas também moldam essa forma como a gente consome. É muito interessante porque no Maranhão a gente come maionese, salada de maionese, né? Com batata, cenoura, mas lá também tem beterraba, assim. Então, quando a gente faz festa, é essa salada de maionese com aquela cor linda que a beterraba dá, assim, misturada com a maionese. E aqui é totalmente diferente. E na verdade, eu comecei a perceber que cada família tem a sua receita. Como é que a tua família faz a receita? Não, a minha família é batata, maionese e salsinha e cebolinha, assim, é simplona. Mas é bem isso. Se cada casa que você for, vai ter uma receita de maionese diferente. E de estrogonofe também. De estrogonofe, cada um. Mesma coisa. E às vezes a mesma família, um faz diferente do outro, né? Eu faço estrogonofe diferente da forma como a Alessio faz. Eu sigo a receita da Rita Lobo. Tento seguir a receita da Rita Lobo, que eu adoro as receitas da Rita, então tento seguir. Mas é muito interessante como a família influencia. Eu acho que é legal a gente pensar nisso. Também, culturalmente ainda, falando de alimentos, né? Que a gente gosta de falar de... porque comida dá muito pano pra manga, pra cultura e consumo. Literalmente, né? Então, assim, a gente tem aqueles alimentos que são étnicos e globais, né? Que tem no mundo todo, tipo pizza, sushi, mas que cada país também vai adaptando de acordo com o gosto dos seus consumidores. Então a gente vê essas misturas, às vezes um taco mexicano
com um pouco menos de pimenta do que se é ofertado no México, ou um sushi que às vezes vai ter alguma variação, né, da forma como é consumido aqui no Brasil. Tem uma rixa do sulista e do nordestino, que é o coentro, né? Ah, é verdade. Coentro é meio que uma coisa assim. Eu sou sulista, mas eu amo. Eu amo coentro também. Então, assim, é meio que um negócio eu amo, eu odeio, né? Nossa, É difícil ter meio termo para coentro. E eu amo coentro, então eu acho que são exemplos que vêm mostrar também essas outras características, né? De como a cultura, ela vai influenciar nesse consumo. Só uma questão lá de religião e tradições familiares, estamos perto do Natal, que é mais que uma festa de tradição e tradição familiar e religião. Do que o Natal, verdade. Porque todo mundo, né? Todo mundo tem uma tradição familiar, né? De um modo. Na minha casa a gente janta meia-noite, na minha casa a gente janta às 8, enfim, né? Bom, chegamos agora, a gente tem sempre na metade do nosso episódio, indo pro final, a nossa dica cultural. Nossa dica cultural desse 4º episódio é o primeiro romance de Marta Batalha, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Ele foi adaptado para o cinema, representou o Brasil no Oscar e foi premiado em Cannes. É um livro sensacional, belíssimo, não é? Maravilhoso. É maravilhoso. Ele se passa no Rio de Janeiro, nos anos de 1940, e aborda a vida de 2 irmãs, a Guida e a Eurídice. E elas fazem escolhas diferentes. Uma cai no mundo e desaparece, e a outra, a Eurídice, no caso, ela se casa e vira uma perfeita dona de casa da classe média nos anos 40. Então, aí ela tenta buscar uma identificação que seja além da mãe e da esposa, e ela tenta algumas coisas como culinária e costura. Mas o livro é super emocionante, o filme é belíssimo. Essa é a dica que a gente deixa pra vocês. Super vale a pena, super vale a pena. A gente, né? recomenda. Leiam e depois contem pra gente o que vocês acharam. Ou vejam o filme também, né? Assistam o filme, é lindíssimo. Temos que abordar também, falando de, né, já indo pra reta final do episódio, falar da onde que a tecnologia, né, como a tecnologia entra aí no nosso processo de consumo e nos transforma enquanto consumidores, né? Então a gente tem que falar dos prosumidores, que é um termo que ele vem um pouco, né, com a tríade, né, internet, redes sociais e smartphone, porque essa tríade mudou completamente não só o consumo, mas o modo em que nossa sociedade vive. E os consumidores, claro. E os consumidores, né, enfim. E aí os prosumidores nascem, né, nesse cenário. Então, os prosumidores são os consumidores que produzem. Para isso, a gente traz um artigo também de Maranhão de Souza Leão e Moura, de 2021, Acculturation of Brazilian NFL Fans in Virtual Interactions. Então, eles analisaram, né, a NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano nos Estados Unidos, que hoje em dia é um fenômeno americano muito, né, representado na atualidade, né, e culturalmente e reproduzido em vários lugares, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil particularmente. O Brasil é o segundo maior público desse evento e é um público muito engajado nas redes sociais. Então os autores, eles também fazem uma etnografia no Twitter, simplesmente no Twitter, com as hashtags da ESPN, e eles analisaram 3 temporadas, de 2016 a 2019. E aí, dentre vários fatores, eles verificaram essa questão do prosumo, como os fãs engajam na rede, repostam e reproduzem toda a questão das hashtags, né, que vem da SPM, aumentando e engajando cada vez mais essa comunidade. E ajudando a construir a marca, né? Então, essa marca NFL também vai sendo construída a partir dessas atividades dos fãs. Então, esse artigo, inclusive, é uma boa referência para a gente entender toda essa dinâmica e esse processo, como ele acontece. Quando eu penso nesse papel da tecnologia, né, e desses novos comportamentos de consumo, para mim é muito difícil não associar isso às gerações, Melissa, porque quando a gente pensa principalmente nos millennials, né, nascido ali nos anos 1980 até meados de 1990, e a geração Z também, que vai lá do final dos anos 90 até meados de 2010, são gerações
que elas têm esse contato, elas já nasceram assim, nesse processo de transformação, então elas têm um contato mais de início com essas tecnologias, né? E quando eu penso no consumidor, eu penso que diferença foi a possibilidade de fazer compras online, né? Você é uma compradora online, eu sei que sou. você gosta Compra online, tudo, se eu puder. Exatamente. E influência digital também, então a gente tem todas as redes sociais, essas compras sendo mediadas por influenciadores também. E o papel disso é importante nessa construção das escolhas desse consumidor. Claro que a gente usa essa abordagem da geração, você falou lá no início do episódio sobre a preferência de redes sociais, né, e que isso vai variar. Quando a gente fala de gerações, a gente fala para entender esse todo, mas a gente, claro que vai ter exceções, né? Eu faço parte do clube de livro, que é o Book Lovers, então mandar até um beijão para as ouvintes do Book Lovers, que estão aqui acompanhando a gente no Cultura e Consumo também. Então, a gente tem pessoas que não são dessas gerações, né? Que são pessoas que são geração X, são pessoas, às vezes, veteranos já, baby boomers, mas que têm essa abertura para a tecnologia, né? Então, algumas pessoas vão ter super resistência em, por exemplo, migrar do livro de papel, livro físico, para o digital. Mas tem pessoas que não são dessa geração, que teoricamente não gostariam e que se adaptam super bem ao Kindle, enfim. Então, meio que baliza a gente a questão da geração, mas ela também não é taxativa, não é fechado. Então, o consumidor também vai... nada isso é parado, né? Como a gente falou no início do episódio, eu acho que esse é o grande entendimento de quando a gente fala de consumidor, é que esse consumidor não está acabado, não está pronto, ele está se transformando. E ele tem poder, né? Não é simplesmente a mídia e as marcas que vão lá e formatam todos os mercados. O consumidor, ele tem um poder que dentro, né, da perspectiva que a gente estuda, se chama o poder de agência. Então, ele tem um certo poder de agência, um poder de escolha. E com isso, eu quero dar um exemplo aqui da bandeira do Brasil e da camiseta da seleção. Houve, né, nos últimos anos, uma alteração simbólica da simbologia dessas duas... Do que isso significa. Porque há um tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, uma bandeira do Brasil num carro ou pendurada num apartamento, significava o quê? Que a gente tinha jogo da seleção. Hoje significa o quê? Significa um símbolo de apoio a uma posição política, a posição política da direita, né? Bem como a camiseta da CBF. Uhum. Então, e quem fez isso? Não foi a mídia que fez isso, foi nos próprios consumidores que, né, naquela ânsia de ir pra rua, enfim, que fizeram essa mudança de simbologia. Porque para a CBF e para a Nike, que, né, não é interessante ter o produto delas atrelado a um posicionamento político, seja ele qual for. Independentemente de qual ele for. Então, isso foi o consumidor que modificou. Então, a gente precisa falar desse poder de agência. Sim. Me veio agora, assim, um caso que a gente acompanhou nessas últimas semanas. Eu acho que bem legal a gente falar dele aqui, que foi um caso que ficou assim muito noticiado, que foi o fato das gigantes das Big Techs nos Estados Unidos estarem sofrendo alguns processos, né? Eu até peguei aqui o trechinho, o título da matéria que a gente tirou da BBC, que é "Viciados em redes sociais processam gigantes de tecnologia nos Estados Unidos". Foi publicado no dia 21/11 de 2023. Então, em suma, o que aconteceu? Centenas de famílias, né, juntamente com escolas, distritos escolares inclusive, estão processando as maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, Facebook, né, a Meta, que engloba o Facebook, Instagram, o TikTok, Google, Snap, a dona do Snapchat, enfim. Então, eles estão fazendo esse processo e o grande argumento é de que essas empresas, elas, de forma intencional, elas prejudicam a saúde dos seus usuários. Então, a gente tem um depoimento de uma pessoa que fala que ele se tornou dependente
aos 12 anos, e que isso afetou toda a sua vida, adolescência, juventude, enfim. Por outro lado, essas empresas alegam que elas têm liberdade de expressão. E aí veio uma juíza que analisou o caso e ela vai falar, olha, liberdade de expressão é uma coisa, mas existem aspectos, por exemplo, como aqueles filtros que são fracos para saber quem é aquele usuário, a idade, se o conteúdo é adequado, o controle parental. Então isso não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão, né? Então essa situação aí tá se desenrolando, a gente tá acompanhando aí de perto todo esse processo, mas aí quando eu, né, pensei nesse caso até pra gente trazer e discutir um pouco aqui, a gente já tinha discutido isso nas nossas redes sociais, né? A grande pergunta que a gente se faz assim, e aí, como é que fica esse poder de agência, né? Como é que fica, Melissa? A gente não tem essa resposta, né? Eu acho, se eu tiver que responder, que as Big Techs nadam de braçada, elas nadam, isso é inegável, mas a gente não vai sair daqui com uma resposta, pessoal. Mas de qualquer maneira, a gente fez uma enquete e a gente perguntou, né, para as pessoas se as Big Techs têm culpa no vício nas redes. E as respostas foram: 43% das pessoas responderam com certeza, grande maioria. 30% responderam um pouco, não 100% da culpa. Então, tipo, 73% acredita, né, que alguma culpa, né, que elas são envolvidas nisso. 17% responderam claro que não e 9% responderam que não sabiam, que precisariam pensar. É um assunto que eu acredito que eu, né, falei que elas nadam de braçada, eu acho que elas nadam de braçada mesmo, mas é um assunto que eu acho que tem muitas coisas pra gente levar em consideração, né? E no momento não temos essa resposta, mas acredito que é um assunto pra gente continuar debatendo essa questão, né? Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? Vamos pensar no caso. A gente vai acompanhando aí, a gente vai discutindo junto, construindo aí o nosso posicionamento em relação a isso. Já partindo aqui para nossa reta final, né, do episódio, a partir de tudo que a gente falou sobre o consumidor, a gente pensou em algumas dicas, em alguns lembretes de cunho gerencial. Então, que a gente dedica aí para as marcas que estão acompanhando a gente, onde são fatores que você, enquanto marca, né? Então, muitos dos que nos escutam são empreendedores também, ou trabalham em algum negócio. Então, enquanto marca, o que a gente pode fazer para estabelecer uma relação autêntica, genuína com esses consumidores que são tão diversos e estão aí em constante transformação? Então, uma das coisas que a gente elencou são os propósitos. Então, manter esses propósitos e esses valores claros, porque isso é significativo para o consumidor. A transparência total, né? Desde a cadeia de suprimentos até as práticas de marketing, isso é uma coisa bem importante das marcas hoje em dia. O envolvimento nas causas sociais, então participar ativamente de causas que realmente façam sentido dentro da sua comunidade, dentro de onde dessa marca, né, que onde ela se localiza e que tem a ver de fato com o seu negócio. Uma coisa importante são narrativas autênticas e reais por parte das marcas, né? Viva o propósito que você está colocando na rede social. Se você ainda não vive, transforme a sua marca para que tenha esse propósito. Uma personalização significativa, que é oferecer essa experiência personalizada, que vai além dessa simples segmentação, né? Se é por demográfico, pelo gênero, enfim. É compreender essa necessidade individual daquele consumidor. E que envolve, né? A personalização envolve a participação do cliente nos processos de criação de produto e iniciativas da marca. Uma resposta ágil e empática também pode ser uma boa estratégia para se comunicar com esse consumidor aí que vem mudando. E autenticidade visual, né? Não copie, crie as suas próprias ferramentas, suas próprias cores, seus próprios logos, enfim. E, por fim, não poderia deixar de ser, né, uma conexão digital profunda através do canal que faz mais sentido para você, né? Porque esse consumidor, ele vem se digitalizando independentemente aí da sua faixa etária ou da geração que ele nasceu. Então, estamos abertos aí nessa transformação digital. Então,
chegamos ao final desse episódio, né, com um gostinho de quero mais. Nossa produção sobre comportamento do consumidor no Brasil é muito rica e vasta. Então, o professor Francisco Giovanni, aqui da UEM, ele fala muito disso, né? Que aqui no Brasil a gente faz bastante pesquisas em Consumer Behavior, que é o comportamento do consumidor. Então, inclusive no nosso programa aqui no PPA da Universidade Estadual de Maringá, a gente tem uma produção rica e vasta. Vocês podem acessar o site da instituição, seguir as redes sociais também para estarem informados do que a gente está publicando, todos os colegas aqui do nosso departamento e do nosso programa. Então, a gente espera que esse encontro tenha aberto novas janelas na mente aí dos nossos ouvintes, para você entender, dos ouvintes e das marcas também, porque a gente direcionou parte aqui do nosso episódio para as marcas. Então, para vocês entenderem como esse consumidor ele pode ser visto aí de uma maneira muito mais plural, rica e ampla e, claro, permeado pela cultura. Até o nosso próximo episódio e a gente se encontra em breve. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.